Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Como que funciona a lógica capitalista no mundo? A lógica é a seguinte: todo governo ele recolhe impostos. E para que ele recolhe impostos? Para que esse imposto seja revertido para a população. E como que ele reverte? Através de obra social, de infraestrutura, enfim, de tudo que precisa um país para funcionar bem. Todas as vezes que o governo recolhe impostos, esse imposto seria o suficiente para fazer todas as obras que o governo precisaria dentro de um país. Mas isso não funciona assim. Por quê? Porque existem algumas torneiras abertas que levam parte desses impostos embora. Quais são essas torneiras? Por exemplo, você tem sonegação de impostos, você tem renúncia fiscal, enfim, você tem uma série de coisas que faz com que parte desse dinheiro dos nossos impostos vão embora e o governo não tem dinheiro suficiente para fazer todas as obras necessárias. E aí é quando entra o que a gente chama do investidor. Porque ele chega para o governo e diz o seguinte: olha, você não tem o dinheiro suficiente para fazer todas as obras dentro do país, eu posso te emprestar esse dinheiro. Só que aí você me paga com juros e correção. E esses juros e correção que o investidor pede ao governo é chamado de taxa Selic. Então, a taxa Selic ela é a responsável por regular os juros no país para que o investidor saiba quanto que o governo irá devolver para ele por ele ter emprestado esse dinheiro. Qual que é hoje no mundo o título, segundo os investidores, mais confiável que nós temos? O Tesouro Americano. Quanto mais for confiável, ou seja, quanto mais garantia um governo dá de que ele vai pagar ao investidor, mais esse cara investe no país. Quanto menos garantia esse governo dá para o investidor, menos ele investe no país. Por isso que você ouve falar tanto de corte de gastos. O que é que o mercado está dizendo? Você precisa cortar gastos porque eu quero garantia de receber o meu dinheiro de volta. Então, essa é a lógica do mercado. Então, o título do Tesouro Americano, segundo eles, é um título muito confiável. E todas as vezes que o cara não confia mais em investir dentro do seu país, o que é que ele faz? Ele vai para o dólar. Por isso que às vezes você vê o dólar com uma disparada muito grande. Por quê? Porque há uma compra, uma procura por essa moeda muito grande. E normalmente o que um governo faz para controlar essa disparada do dólar? Ele pega a reserva de dólar que ele tem e ele lança no mercado para que isso, é a tal da lei da oferta e da procura. Você diminui o valor da moeda, já que você tem muito dinheiro no mercado. Mas pensando isso, o Trump anunciou que ele vai taxar alguns países do mundo. Ele já fez isso com alguns e agora chegou a vez do Brasil. Trump anuncia uma tarifa de 25% sobre o aço e sobre o alumínio brasileiro. Bom deixar claro que em 2024, o Brasil foi o segundo maior exportador desse material para os Estados Unidos. Perdeu apenas para o Canadá. Aparentemente, quando você vê Donald Trump anunciando essa tarifa, a lógica seria: olha, é bom. Por quê? Porque vai entrar mais dinheiro nos Estados Unidos, já que ele está taxando. E com essa entrada de dinheiro, o título, a dívida americana, ela consegue ser paga, que na realidade não se paga a dívida, se paga a rolagem, que é o juros sobre juros, mas você consegue ter dinheiro para pagar essa dívida, e logo esse tesouro americano fica cada dia mais forte e mais confiável, certo? Aparentemente, de primeira, você diz, é isso mesmo. Só que a questão é a seguinte: se o Trump está taxando países, inclusive o Brasil, o que vai acontecer? Amanhã vai ter a retaliação. Os países também irão taxar os Estados Unidos.
Agora aqui tem uma questão, que quando esse produto de outros países, no caso do Brasil, com o aço e o alumínio, chegar nos Estados Unidos, ele chegará mais caro, certo? E se ele chega mais caro, isso vai fazer com que também os preços sejam repassados a quem? Ao consumidor. E o americano tem a fama de ser o país mais consumista do mundo. Mas por que eles são tão consumistas? Porque o preço são preços compatíveis, que faz com que a economia americana nunca deixe de girar, porque as pessoas conseguem consumir a um preço justo, a um bom preço. Mas se amanhã essa tarifa que os países também irão impor aos Estados Unidos aumentar, isso vai ser repassado para ele, e isso fará com que a economia americana já não tenha mais todo esse consumo, logo você não terá tanto dinheiro assim mais para pagar a dívida americana e fazer com que esse tesouro continue altamente confiável. Então, essa lógica que o Trump está usando é uma lógica anticapitalista. Por quê? Porque a intenção do capitalismo é baratear preços. A intenção do capitalismo é aumentar o consumo, para que isso faça girar a economia. À medida que você vai taxando, como eu disse, parece, no primeiro momento, é muito bom, mas isso a médio e longo prazo, isso vai prejudicar a economia americana e logo isso também é ruim para toda a economia global. E no meio de tudo isso, nós temos aqui no Brasil um Bolsonaro que anunciou que se ele voltasse à presidência da República, ele tiraria o Brasil do BRICS. O que é o BRICS? É uma união de países de economias emergentes. E esses países, eles estão nessa união para que haja uma cooperação entre eles, econômica, social. E isso é bom. Para você ter ideia, esses países juntos, eles têm mais de 3 bilhões de pessoas. Eles representam do PIB mundial. Você está falando na casa aí de 16 trilhões. Então, quando o Bolsonaro anuncia que o Brasil, se ele ganhasse, ele sairia do BRICS, isso é apenas uma questão meramente ideológica. O que Bolsonaro está tentando fazer é imitar o Trump, como se o Brasil fosse os Estados Unidos e o Brasil tivesse condições de sair do BRICS. Por quê? Porque isso interessa a todo mundo. Estar no BRICS facilita a vida do Brasil e de todos esses países emergentes, e inclusive dos Estados Unidos e de todas as outras economias. Porque você está falando de Rússia, de Brasil, de Índia, de China, que hoje é a segunda maior economia do mundo. Os especialistas já dizem que ela vai ser, daqui mais alguns anos, a economia número 1 do mundo. Então a união desses países é bom para o Brasil, é bom para todo mundo. Então me parece que aqui no Brasil, o bolsonarismo, que é apenas ideológico, e o Bolsonaro age apenas por questões ideológicas, porque dizer que o Brasil sairia do BRICS, isso é ruim para a nossa economia, isso é ruim para a economia mundial. Então veja, gente, tanto essas tarifas que o Trump anuncia para o Brasil e para o mundo, e Bolsonaro dizendo que o Brasil sairia do BRICS, isso só mostra que tanto Donald Trump quanto Bolsonaro e o bolsonarismo aqui no Brasil, eles não olham para aquilo que eles dizem que defendem. Capitalismo, que defende o livre comércio, uma economia forte. Mas você percebe que a ideologia dessa gente é tão profunda, uma cegueira tão absurda, que eles conseguem fazer coisas desse tipo. Donald Trump consegue ter esse tipo de comportamento que só leva a própria economia americana, ou que pode levar a própria economia americana, daqui a algum tempo,
para o buraco. Ou seja, presidentes, no caso Bolsonaro quando foi presidente no Brasil e Donald Trump hoje presidente dos Estados Unidos, eles jogam contra os seus próprios países, em nome de uma ideologia que não faz nenhum sentido. Então, quem quer fortalecer a economia do seu país, como eles se dizem capitalistas, esse tipo de política que vai sendo adotada é a pior política possível. Porque isso vai fazer com que o capitalismo seja enfraquecido e que amanhã nós podemos ter um colapso da economia mundial com essas atitudes tomadas por Donald Trump. Então, é lamentável que nós tenhamos, na maior economia do mundo atualmente, alguém que foi eleito para proteger o capitalismo e as suas ações que são tomadas, elas vão contra o capitalismo. E o bolsonarismo aqui no Brasil comemora cada decisão tomada por Trump que só levam a economia mundial ao caos. Eu me atrevo a dizer aqui que eu não sei, viu, quanto tempo que Donald Trump dura no poder com essas ações destrambelhadas que ele vai tomando ao longo do seu mandato. Parece, repito, de começo ser muito bom, mas isso a médio e longo prazo a gente vai ver que não é uma coisa boa e que eles não deveriam ir por esse caminho. E por isso que eu até digo que gente, mesmo dentro da sua ideologia política, jamais deveria, por exemplo, apoiar um Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele é um anticapitalista. Porque realmente quem quer fortalecer o capital não vai por esse caminho. Como que você pode anunciar que amanhã você sai do BRICS, sendo que o BRICS tem muito dinheiro envolvido, tem muita cooperação entre esses países. A China, por exemplo, é o nosso principal parceiro comercial. Então não dá para você fazer um anúncio desse e ter gente que comemora. Eu tenho certeza que mesmo a direita, que consegue ter um mínimo de bom senso, não está apoiando essas atitudes do Bolsonaro. Porque essas atitudes são atitudes que vão contra o mundo capitalista. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.